Salve, salve, galerinha estudiosa! Tudo bem com vocês? O século XIX é um século fantástico aí sobre a própria história do Brasil. É um período fascinante, aí aonde nós podemos ver algumas das grandes realizações que nós tivemos, por exemplo, ao longo do Segundo Reinado. Esse período aí do Brasil, que se estendeu desde 1840 até 1889. Durante essa fase, sobre o governo de Dom Pedro II, o Brasil passou por mudanças significativas, aonde nós teremos a oportunidade de, uma forma muito breve, vermos nesse vídeo a fase do Segundo Reinado, aonde nós vamos priorizar nessa videoaula a economia brasileira durante esse período. É importante lembrar aí para vocês que nesse período o principal produto, de longe, acima de qualquer outro produto brasileiro, vai ser o café, que se consolidou, como eu já disse para vocês, como o principal produto da pauta de exportação brasileira. Claro que o café já tinha chegado muito tempo antes, ali por exemplo, durante o século XVIII, ele já era produzido no Brasil, mas não assim em um modelo, em uma escala para exportação, né? Mas ele começa a ser produzido no Brasil e nesse caso ele vai assumindo essa liderança pela sua grande procura no mercado internacional, no mercado externo. E vai consolidar ainda mais aquela situação no Brasil em que se dizia que o Brasil tinha um destino como um produtor, né, um país agroexportador. Esse seria o caminho, o destino do Brasil. Sim, nós temos essas qualificações e nós podemos produzir, sim, muitos produtos agrícolas. Nós temos aí vários climas, uma imensidade de território, mas seria sempre muito bom que a gente produzisse muitos outros produtos e, melhor ainda, produtos de alta tecnologia. Mas voltemos aí ao século XIX, onde o Brasil, com esse produto que é o café, que chegou em alguns pontos a corresponder a mais de 60% do dinheiro que entrava no Brasil, movimentando então a sua economia e consolidando cada vez mais a região sudeste como ali o grande centro financeiro do Brasil, né, a região que mais vai se beneficiar por causa da produção do café. Isso porque tinha condições privilegiadas no sentido do solo, do clima, um ambiente extremamente favorável para que esse produto, além de ser produzido lá, fosse produzido em grande escala e com baixo custo. Isso dando condições para o Brasil competir com qualquer mercado no mundo, consolidando e ganhando esses mercados, principalmente em sentido ali do continente europeu, né? Como tem obviamente vários países lá, nós nos tornamos esse grande mercado exportador para eles do café e em termos individuais ali para os Estados Unidos, que também era um grande consumidor desse produto brasileiro. Mas desde já também quero dizer outra coisa para vocês, nem só de café vivia o Brasil, mas também ali do açúcar durante esse período, embora sofresse alguns probleminhas, né, no caso do açúcar, com a concorrência dos produtos ou do açúcar das Antilhas, das regiões ali do Caribe, dessas áreas, que era obviamente nosso concorrente, assim como também o desenvolvimento do açúcar de beterraba. Não se preocupe, não vai ter gosto especificamente diferente, é apenas mais uma forma de produzir açúcar. Existem muitas plantas que são usadas para a produção, além do açúcar, de álcools, né? Muitas delas são produzidas e algumas delas vocês conhecem. Mas o Brasil também produzia outros artigos, né? Como por exemplo o couro, a pele, também outros produtos aí como o algodão, o tabaco, o cacau, que eram produtos também produzidos no Brasil em larga escala para o mercado externo. Então, consolidava o Brasil durante esse período como um país agroexportador, até porque a mineração já estava em decadência,
nós não conseguíamos ali mais aquelas áreas mineradoras com enorme potencial, pelo menos nesse momento. Hoje nós produzimos mais ouro do que naquela época e ainda temos dificuldade. Mas é assim que funciona basicamente o mundo. Seguindo aqui com vocês, é importante lembrar que enquanto o Brasil estava se consolidando cada vez mais como um país agroexportador e o café tendo essa liderança e sendo responsável pela entrada da maior quantidade de capital aqui dentro, isso não significa que o Brasil estava tipo assim enricando e se tornando a nação mais rica e poderosa do mundo. Significa que o café era o principal produto da pauta de exportação brasileira, mas não significa, como eu já disse, que essa riqueza chegava a todos os brasileiros de um modo geral. Então, como vocês viram, nós tínhamos esses produtos e não podemos esquecer também, ao longo do século XIX, que por causa da Revolução Industrial, o Brasil também se consolidou como o maior produtor de borracha do mundo, né? A borracha vinda do látex, da seringueira, se tornou um produto fundamental também aí na pauta de exportação brasileira. Mas é importante também enfatizar aqui para vocês, já que a gente está falando sobre o segundo reinado, sobre o governo de Dom Pedro, que nesse período nós tivemos ali o que ficou conhecido como um surto industrial. Sim, isso mesmo que você acabou de escutar. O Brasil passou durante o segundo reinado por um surto industrial. E por que um surto? Porque é meio como que um voo de galinha, né? Ou seja, sobe, voa um pouquinho e cai, acaba descendo. E essa é a própria situação que se desenrolou no Brasil. Mas vamos entender o que mudou no Brasil para que, no caso, nós fôssemos favorecidos por essa situação em que tivemos esse surto industrial. Primeiro nós temos que lembrar que no século XVIII o Brasil era proibido de ter manufaturas. Isso mesmo, existiam leis que proibiam, né? Por exemplo, a lei de 1785 que proibiu o Brasil de fazer manufaturas. Então esqueça essa própria situação nesse momento em que o Brasil poderia rumar para um processo de industrialização. Mas a questão começou a mudar quando o Dom João VI, ou seja, a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808. E aí, claro, devido à chegada da corte e às necessidades que vão se desenrolar no Brasil, nós, no caso a corte, acabou tirando essa lei, essa medida, ou a proibição de ter a manufatura no Brasil. Então, a partir de 1808 foi permitido o estabelecimento de manufaturas no Brasil. Claro que isso literalmente fez a Inglaterra surtar, porque ela queria dominar os mercados. A Inglaterra acabou pressionando o Brasil para assinar o famoso Acordo de Comércio e Navegação, que acabou por estabelecer a Inglaterra como nação favorecida no Brasil. Isso mesmo. Já percebeu vocês como existem muitos produtos que chegam no Brasil de determinadas nações e outras nações é como se simplesmente elas não produzissem nada, não chega a nada? É isso, pessoal. Você tem que ter essa permissão. Você tem que ter acordos bilaterais, acordos onde o governo permite entrar ou não, cobrar imposto ou não sobre esses produtos. Em 1810, a Inglaterra ganhou os mercados brasileiros sendo favorecida aqui dentro, tendo tarifas preferenciais. Segue e nós vamos entrar então aí no segundo reinado. E em 1844 o Brasil, querendo arrecadar mais, né, ali ajudar as próprias finanças do governo imperial, aumentou as tarifas de importação, né, sobre qualquer produto, a famosa tarifa Alves Branco. Essa tarifa de 1844 vai ajudar significativamente o Brasil a passar por um processo de industrialização ou um surto industrial. Então, em 1844, com essa tarifa, significava também que os mercados internos estariam protegidos, ou seja, ela era uma tarifa também protecionista. Embora ela não tenha sido necessariamente criada com esse fim, esse é o resultado. Deixa eu explicar aqui para vocês melhor. Significa que os produtos que vinham de fora, qualquer produto que vinha de fora, teria uma taxa de pelo menos 30%.
E se o Brasil tivesse um similar aqui dentro, ou seja, uma indústria que produzisse algo aqui dentro, por exemplo, tecidos, tivesse uma indústria aqui dentro de tecidos, a tarifa subia, então ela é protecionista, ela protege aqui dentro. Então o Brasil começa a visualizar alguns empreendedores, alguns visionários começaram a pensar em industrializar, né? Ou seja, investir os seus capitais aqui dentro. E não deu outro. O Brasil começa a passar por essa dinâmica de industrialização, assim como muitas outras nações durante esse mesmo período. É bem verdade. Vocês têm que lembrar que o mundo no século XIX estava passando pela segunda Revolução Industrial e o Brasil estaria acompanhando esse próprio movimento. Mas é importante lembrar aí para vocês que a Inglaterra vai de novo literalmente surtar e vai criar uma lei aonde vai responder o Brasil tentando prejudicar alguns interesses brasileiros. E mesmo que essa lei tenha sido uma lei boa, o objetivo era prejudicar os interesses brasileiros. Quando eu digo uma lei boa, porque ela proibia a vinda de escravos, né, para o Brasil. Mas não só para o Brasil. A lei inglesa, né, a Bill Abbott, ela acabou por proibir o tráfico de escravos em escala global. Qualquer navio que fosse pego agora seria capturado pelos navios britânicos, né? Ou seja, pela esquadra britânica. Nesse caso, prejudicou diretamente os interesses dos grandes produtores de café, que vão ter que pensar em outras maneiras, em outras estratégias de solucionar a falta de mão de obra crônica que o Brasil começa a passar. E uma das estratégias era, por exemplo, trazer imigrantes, né? Não vou especificar exatamente ali o que estava acontecendo com relação à imigração, mas é importante lembrar que a partir desse momento você tem uma escalada nesse processo de imigração para o Brasil, favorecido por causa dessa mudança da lei. Outra lei que vai ser muito importante e vai ajudar nessa dinâmica da industrialização brasileira, mesmo quando ela não foi criada para ajudar a industrialização brasileira, mas ela teve efeitos secundários que ajudaram, foi a famosa Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Essa lei proibia, era uma lei brasileira que proibia o tráfico de escravos para o Brasil. E nesse momento o Brasil passa a atuar de forma decisiva para coibir o tráfico de escravos para o Brasil. Então, vai simplesmente acabar. Falo disso porque, como vocês já viram em outras videoaulas, o Brasil criava algumas leis e não atuava sobre essas suas próprias medidas, então elas não... era como se não existisse. Ou seja, existia a lei, mas ela não tinha os seus resultados específicos realizados, ou seja, práticos. Mas agora com a Lei Eusébio de Queiroz, sim, o Brasil vai atuar de forma decisiva e em pouco tempo vai acabar com essa questão desumana que era o tráfico de escravos para o Brasil. Claro que a própria necessidade por mão de obra, haja vista que a produção do café estava aumentando de forma acelerada, praticamente dobrando a cada 2 anos, dependia aí de algumas variações, mas o Brasil vai passar por essa situação. De que nós temos aí sim um surto industrial. Muitas indústrias começam a aparecer favorecidas, inclusive pelo excedente de capital, de dinheiro que o Brasil passa a ter porque não estava mais comprando escravos. Olha só a questão como é massa essa situação. Muito dinheiro brasileiro saía justamente, né, para a compra de escravos, enricando os traficantes de escravos, prejudicando a economia de um modo geral. Mas agora, sem esses escravos que poderiam ser adquiridos, o preço da mão de obra começa a subir. Sabe o que é que acontece quando o preço da mão de obra começa a subir, quando ela começa a disparar? Os grandes empresários brasileiros, os grandes produtores de café começaram a pensar em meios de
como baratear o custo, por exemplo, de transporte desse próprio produto, como o café. E não por acaso o Brasil vai passar por um surto de construções de ferrovias, entre elas a São Paulo Highway de 1868, a Ituana de 1873, a ferrovia Mogiana de 1875, sem falar da de Sorocaba, de 1875 também. Como vocês viram, isso são apenas alguns exemplos. Vai ter um aumento exponencial das ferrovias no Brasil, tanto para o transporte de pessoas, né, o deslocamento de pessoas, assim como também para o deslocamento de produtos de mercadoria, barateando o custo. Estavam substituindo, por exemplo, aquelas grandes tropas de mulas, né, onde você tinha uma quantidade enorme de animais e de pessoas, e com o aumento do preço, né, da própria questão do transporte, né, vão começar a pensar em meios mais baratos. Então você tem essa situação de que vai ser construído no Brasil um grande número de ferrovias. E claro que com ferrovias você vai precisar de quê? Adivinha aí? Aço, você vai precisar de ferro. E aí é onde também entra que o Brasil precisava de uma indústria para a fabricação de ferro, indústrias, por exemplo, companhias para a fabricação do aço. E nesse momento nós temos aí algo muito importante, que é o chamado Barão de Mauá. O Barão de Mauá, ou o Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, que se tornou símbolo desse período aí tão importante no Brasil, quando você vai passar por esse surto industrial, por essa dinâmica de desenvolvimento industrial. Porém, como tudo que é bom, literalmente, mais cedo ou mais tarde acaba, a nossa industrialização vai ser profundamente abalada por duas coisas que vão se somar. A primeira é a tarifa Silva-Ferraz, que vai prejudicar sensivelmente esse processo de industrialização quando, adivinhe? Vai acabar com a tarifa protecionista que o Brasil tinha, botando taxas muito melhores para os produtos que vinham de fora. Nesse caso, essas indústrias aqui dentro, não tendo a capacidade de competir com a Inglaterra e outras nações já industrializadas e muito mais ricas e poderosas, o resultado é que nós vamos passar por esse processo de desindustrialização ou desaceleração dessa própria industrialização. Outra coisa que vai nos prejudicar sensivelmente quanto à nossa própria industrialização foi a famosa Guerra do Paraguai, que criou uma brutal dívida aonde o Brasil vai ter que, obviamente, arcar com os custos significativos dessa guerra contra o Paraguai. E nesse caso, precisando de dinheiro para mover a sua própria economia, adivinha aí? Vai ter que pedir dinheiro emprestado. E dinheiro emprestado sempre vem com algo em troca. Ninguém vai simplesmente lhe emprestar, lhe ajudar, porque gosta dos seus lindos olhos, de você, do seu povo. Isso são negócios e, nesse caso, infelizmente para o Brasil, nós vamos passar por esse processo de prejuízos no nosso desenvolvimento industrial. Vamos continuar nos firmando pela necessidade externa de produtos agrícolas, como por exemplo o café, o algodão, a própria produção do açúcar, também a borracha, entre outros produtos como o cacau e o couro, e assim por essa dinâmica aonde o Brasil vai se consolidando como um país agroexportador. Digo de novo para que vocês entendam, é muito bom quando nós produzimos isso, nós produzimos em larga escala, em grande quantidade, quando vendemos e lucramos. Mas também seria melhor que, além de produzir isso, nós também passássemos pelo processo de beneficiamento, de industrialização aqui dentro, de desenvolvimento, assim como outras nações fizeram, né? Por exemplo, nesse mesmo período, o Japão está passando pela sua revolução industrial,
porque não queria depender de outras nações. E nesse caso ele acelera o seu processo de desenvolvimento e se torna como vocês conhecem hoje, o Japão. Essa maravilha de tecnologias que eles acabam desenvolvendo. Poderia ser vocês, poderia ser o seu país, poderia ser o Brasil, mas devido a algumas deficiências, algumas necessidades, alguns processos que nos fogem ao controle, outros não são induzidos por questões políticas aqui dentro, né? Mas nós acabamos sendo prejudicados. Então, como vocês viram, esse momento aí do Segundo Reinado, a economia do Segundo Reinado é um momento excepcional, muito interessante, para que vocês passem a notar que nem sempre aquelas decisões que vocês observam, que vocês olham e dizem assim, esse governo ou aquele governo fez isso de errado. Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. É muito difícil que um governo tome uma decisão errada. Geralmente ele toma uma decisão que lhe prejudica porque lá fora a pressão, as negociações, a diplomacia aqui dentro é muito pesada. Essa política, as disputas políticas aqui dentro, onde certas regiões são beneficiadas e outras são esquecidas, relegadas e deixadas para trás, não por acaso, mas por questões políticas. Infelizmente isso acaba prejudicando o país de um modo geral, mas, de novo eu estou dizendo, não é que são decisões, vamos dizer assim, burras, como se eles não soubessem, todo mundo vê que o negócio está errado. Né? Todo mundo vê que a situação é feia, é errado. Eles sabem qual é o resultado. Todo mundo sabe qual é o resultado quando se toma uma decisão de uma tarifa protecionista e quando, por exemplo, você tira essa tarifa e passa a comprar os produtos de alta tecnologia de outras nações. Sim, você acaba fazendo empregos lá e prejudicando aqui. Você sabe, porque no passado, por isso que vocês estudam história. Vocês estudam história para justamente entender que as coisas não são meio que por acaso ou sem querer, são de propósito, são estudadas. Eles sabem quais são os resultados e é esse o grande objetivo dessas próprias decisões. Não esqueçam, todos vocês que estão vendo o canal, de se inscrever, dê também o seu like, ative aqui o sininho, aperta aí, ative ele. Também olhem as descrições dos vídeos e mande aí o link do canal para outras pessoas, também dessa videoaula. Dê uma observada, como eu já disse nas descrições, que em muitos casos nós sempre estamos reformulando elas e na medida do possível colocando, por exemplo, mapas mentais ou outras fontes para que ajude vocês nesse próprio entendimento e de entender um pouco mais sobre a nossa própria história, sobre o nosso dia a dia, através dessa reflexão que nós fazemos do passado para compreender como nós vivemos hoje. Então, até a próxima, pessoal!